parágrafo 397 do Catecismo, diz assim, olha que explicação bem dada que o Catecismo coloca. O homem tentado pelo diabo. Então, o que foi o pecado original? Olha aqui. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, olha o pecado, o abuso da liberdade. E abusando da sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo o pecado daí em diante passou então a ser uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Está aí. Então o pecado original foi a matriz de todos os pecados. O homem desconfiou de Deus. O que foi que o diabo disse no ouvido de Eva? O quê? O Senhor disse que não pode comer essa fruta do conhecimento do bem e do mal? Ah, esse Deus é malandro, esse Deus é sem vergonha. Esse Deus sabe que o dia que você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Ah, é? Aí ela preferiu acreditar na serpente maldosa do que acreditar em Deus. É isso o pecado. É desconfiar de Deus e usar da liberdade que a gente tem para escolher mal. Quando a gente peca, é a mesma coisa que a gente faz. Né? Então o Catecismo diz aqui, né? Todo o pecado daí em diante passa a ser uma desobediência a Deus. Claro, Deus dá os seus mandamentos. Né? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que significa isso? Deus me dá os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Eu digo, não, eu sou melhor do que Deus, eu não vou seguir os mandamentos de Deus, eu vou seguir os meus mandamentos. Deus diz, não matar, eu vou matar. Não roubar, eu vou roubar. Não pecar contra a castidade, eu vou pecar contra a castidade. Quer dizer, então eu passo a ser o dono do bem e do mal. É esse comer do fruto da árvore do bem e do mal. Eu me ponho no lugar de Deus. Eu me ponho como árbitro do bem e do mal, acima de Deus. É claro que isso é uma ofensa a Deus, que não tem tamanho. Não é? Todo o pecado daí em diante é uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Por que é uma falta de confiança na bondade de Deus? Porque se eu confio em Deus, eu vou seguir o mandamento dele. Eu bato muito nisso com os jovens. Quando eu prego para os jovens, eu digo, o que é o pecado? O pecado é uma burrice. O pecado é uma estupidez. O que é o pecado? O pecado é o seguinte, por exemplo, essa máquina que ele está me filmando aqui agora, essa máquina foi feita por um projetista, alguém que estudou muito de engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia eletrônica. Então o cara faz um catálogo para essa máquina aí, e o cara diz assim, ó, você vai ligar essa máquina em 110 volts, etc, etc, etc. Aí eu chego aqui e digo, não, peraí, meu amigo, liga essa máquina aí em 220 para ela brilhar mais. O que eu vou fazer? Eu vou queimar a máquina. Não vou queimar a máquina? Por quê? Porque eu estou sendo um estúpido, que não estou confiando no projetista, no criador da máquina, e estou desobedecendo o mandamento dele, o catálogo dele. É isso o pecado. É isso o pecado. Deus fez o mundo, Deus me fez, Deus domina toda a ciência e tecnologia que o homem ainda não conhece. E eu chego lá e digo assim, esses 10 mandamentos que Deus fez aqui é bobagem, eu vou viver os meus mandamentos. Eu sou o Senhor do bem e do mal. Estão entendendo? Esse é o pecado. Eu acredito que eu posso fazer o que eu quero e não o que Deus manda, e eu vou ser feliz. Deixa de ser burro. Você vai querer ligar o ventilador de 110 e 220, você vai queimar o ventilador. Então o homem se queima, o homem queima essa máquina que Deus fez, porque ele não quer seguir o catálogo do projetista dessa máquina aqui. Essa máquina que fez esse cérebro, esse coração, essa psique, essa alma. Ele deixou um catálogo. Cadê o catálogo de Deus? A Bíblia. Né? Deixou o catálogo de Deus, deixou a igreja, que é a engenheira desse motor, dessa alma. Não, eu quero viver como eu quero. Né? Como um absolutista, como aquele rei da França, Luís XIV, l'État c'est moi, o Estado sou eu sou o todo. Não, meu amigo, vai, você vendo que você vai parar.
né? Bom, depois do catecismo tem mais uma citação aqui que eu queria colocar, Ricardo, que é a seguinte, 398, pela sedução do diabo. Gente, eu gosto muito dessa palavra, sedução. Como é que o diabo ganha a gente, gente? Pela sedução, pela malícia. Ele não ganha você pelo horror, pela ameaça. Não, ele ganha você pela lábia. Não tem um malandro? O malandro que chega em qualquer ambiente, quer levar os outros na conversa. É o malandro, é pela lábia. Então o catecismo diz, pela sedução, ele seduziu Eva. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus. Então o homem quis ser como Deus, a mulher quis ser como Deus. É o mesmo pecado dos anjos. Mas sem Deus, e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. Então, quis ser Deus, sem ser como, né? Sem Deus, antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. Está aí. Aí está um resumo do que a igreja ensina sobre o pecado original. Agora, para fechar, ficou em nós a sequela do pecado original. O batismo tira essa herança maldita, mas fica a sequela. Santo Agostinho pergunta, por que Deus deixou essa sequela, a chamada concupiscência da carne, algo que me atrai para o mal? Até São Paulo experimentou isso. São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 7, homem infeliz que eu sou. Gente, São Paulo, não consigo fazer o bem que eu quero e detesto, e acabo fazendo o mal que eu detesto. É a concupiscência da carne. Santo Agostinho diz, por que Deus deixou? Ele faz umas reflexões interessantes. Ele diz assim, uma das razões é essa, para que você, por amor a Ele, vencendo essa paixão, você prove que você o ama. Vocês entenderam? Porque você só prova alguma coisa, gente, quando você passa por uma prova. Tá certo? Para eu provar que eu amo esse rapaz aqui, na hora que ele tiver uma dificuldade, se ele puder contar comigo, ele vai ter uma prova do meu amor. Tá certo? Na faculdade, ela me perguntava assim, professor, só vai dar prova difícil? Eu digo, vou. Porque prova que não prova, não é prova. Se for para dar 10 para todo mundo, eu não preciso dar prova, eu vou dar 10 para todo mundo aqui na caderneta. Ah, mas, não, peraí, eu vou dar uma prova justa. Se você souber tudo, você vai tirar 10. Se você souber 50% da matéria, você vai tirar 5. Se você não souber nada, você vai tirar 0. Estou errado? Não, professor, o senhor está certo. Ah, bom. Prova que não prova, não é prova. Então Deus, que submeteu os anjos à prova, submeteu Adão e Eva, submete nós também à prova. Então, a sequela do pecado original serve para que eu prove o meu amor a Deus. Eu não vou pecar, Senhor, não é porque eu tenho medo do inferno, porque eu te amo. Vocês entenderam? É diferente. Ninguém deixa o pecado por causa do medo, gente, mas a gente deixa o pecado por amor a Deus. Os santos não pecavam por amor a Deus. Medo de ofender o coração de Deus, não era medo do inferno. Estão entendendo? São Basílio Magno faz aquela comparação, os 3 temores, né? Aquele que tem o medo do escravo, aquele que tem medo do mercenário, aquele que é o filho, né? O escravo obedece porque tem medo do chicote. O mercenário obedece porque senão ele não recebe o salário. O filho obedece porque ele é filho. Porque o patrão é pai. Entenderam? O amor filial, não o amor do mercenário, ou o amor do escravo, que é o amor do medo. O amor do cristão tem que ser o amor do filho. E aí, mestre? Vamos lá, algumas perguntas. O Peri Netinho está aqui pelo Twitter perguntando, a confissão é a única maneira que temos para que nossos pecados sejam absolvidos? Olha, o catecismo da igreja diz assim, depois do batismo, que perdoa todos os pecados, não só o pecado original, mas também perdoa todos os pecados pessoais, se a pessoa já é adulta, o catecismo diz que depois do pecado, do batismo,
a condição que a igreja estabeleceu, que Deus estabeleceu para o perdão dos pecados graves é a confissão. Claro, a gente sabe que se a pessoa cometeu um pecado, mas ela se arrependeu, mesmo antes de se confessar, ela já está perdoada. Mas, para comungar, para receber o corpo de Cristo, ela tem que confessar. Por quê? A igreja entendeu isso. Porque o pecado, gente, não ofende só a Deus, ofende também a igreja. Porque nós somos uma comunidade. Quando você peca, você fere a comunidade, você fere a igreja. Então você tem que se reconciliar com o ministro da igreja. Para você ser, entendeu? Para você fazer as pazes com a igreja também. Né? Então a igreja ensina o seguinte: para que eu possa participar da Eucaristia, do corpo de Cristo, se eu cometi um pecado grave, a matéria grave, então eu devo confessar. Graças a Deus que isso é confissão, gente, graças a Deus. O Papa João Paulo II chamava a confissão de um juízo particular adiantado. Por quê? Porque tudo aquilo que eu for perdoado na confissão, quando eu for diante de Cristo, não vai aparecer mais. Por quê? Porque em nome dele, com a autoridade dele, eu já fui perdoado. Vocês entenderam? Então eu vou chegar no juízo final, juízo particular, estou livre daquilo. Que coisa maravilhosa. De graça, não custa nada. Né? Vamos lá. O Ernesto, lá de São José dos Pinhais, está querendo saber se quando a pessoa falece, ela vai para o purgatório, e se ela indo para o purgatório, ela tem consciência que está lá. É claro que tem. Veja, gente, a igreja ensina o seguinte: o homem é formado de corpo e alma. Corpore et anima unus, diz o catecismo. Corpo e alma unidos. No corpo está a matéria do homem, a parte orgânica do homem. Na alma está tudo aquilo que é invisível. Inteligência, liberdade, vontade, consciência, entendeu? Sentimento, pai, está na alma. O corpo é como que um esqueleto da alma, um suporte da alma. A morte faz isso. Então o corpo vai para a terra e a pessoa está inteira na alma. Porque o sentimento, a inteligência, a consciência, a vontade dele está na alma. Então a pessoa vai para Deus na integridade da sua consciência. Claro que agora é uma outra vida. Por quê? Porque não está mais no corpo. Então nós não sabemos explicar como é que é essa outra realidade. Tanto é que a igreja diz na missa dos defuntos, né? Para aqueles que crerem, né? A morte, a vida não acaba na morte, mas a vida é transformada. Há uma transformação. Mas que a pessoa tem consciência, claro, absoluta, né? De onde é que ela está, onde é que ela... Não tenha dúvida sobre isso, a igreja não tem dúvida sobre isso. O Gilbernício, falando assim: professor Felipe, em 1978 a minha catequista me deu a definição sobre o pecado que eu tenho até hoje. Pecado é dizer não aquilo que Deus quer. Tá certo. A definição... Pecado é desobedecer a vontade de Deus. Isso aí. Perfeito. Professor, outra pergunta aqui da Márcia Pereira, pelo Twitter. Ela está querendo saber o seguinte: professor, por que os homens abusam tanto da liberdade que Deus lhes deu? É o mistério da graça e da liberdade. Né? Deus dá a graça, mas Deus não tira a liberdade. Isso é uma das reflexões mais profundas dos teólogos. Como é que um Judas Iscariotes, que viveu com Cristo 3 anos, vendo a divindade do Cristo, vendo os milagres de Cristo, o Judas teve coragem de vender o Filho de Deus? É a prova máxima de que a ação da graça não anula a liberdade da pessoa. Porque ninguém foi tão agraciado como Judas. Concordam comigo? E ninguém pecou tanto como Judas. Vai explicar isso. Então, é um mistério a gente responder essa pergunta. Todos recebem a graça de Deus. Isso é que a gente ensina com clareza. Todos recebem a graça. Claro que dependendo da realidade de cada um, da educação de cada um, da catequese que cada um recebeu,
essa intensidade é diferente. Mas Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, São Paulo diz. Então todos são agraciados. Agora, cada um responde a essa graça de maneira diferente na sua liberdade. Agora, isso é um mistério, gente. É um mistério que é de questão de foro íntimo de cada um. Cada um responde por si nesse mistério, entendeu? Então, não é fácil mesmo. Agora, claro que quando a pessoa é catequizada, evangelizada, aprende a rezar, claro, a graça encontra um ambiente propício para crescer. Porque Santo Agostinho dizia assim, a graça não anula a natureza, a graça não dispensa a natureza, a graça pressupõe e enriquece a natureza. Estão entendendo? É como a semente jogada na beira do caminho, no chão duro, não vai nascer. Então o que você tem que fazer primeiro? Você tem que preparar o terreno, você tem que fofar a terra, você tem que corrigir o solo, você tem que tirar as ervas daninhas, aí você joga a semente, aí é uma beleza. Então a graça precisa da natureza. Entenderam? Então é por isso que nós estamos no ano da fé. O que a fé faz? O que a evangelização faz? Prepara esse terreno, para que quando a graça de Deus caia, ela possa florescer. Né? Isso é muito importante. O que São Paulo diz? Essa frase de São Paulo é muito forte. Capítulo 10 da carta aos Romanos, se não me engano é versículo 20, por ali. São Paulo diz assim, a fé entra pelo ouvido. É muito forte isso. Até ele tem aquela citação lá do profeta Isaías, a quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me, o profeta Isaías dizendo, né? Porque a fé entra, por isso Deus diz, como é que é? Os pés que andam pelas montanhas, bem-aventurados, né? Quer dizer, é isso aí. Aí a importância, gente, de cada um de nós ser um evangelizador. Porque a fé entra pelo ouvido. É falando no ouvido da pessoa, com jeito, com carinho, com amor, levando a verdade de Deus, que a pessoa vai se converter. Inclusive, nessa catequese dessa semana, o Papa falou isso, né? Falou isso. Antes de falar de Deus, é preciso ter a escuta a Deus, né? Professor, pergunta aqui, ó. O Antônio Roberto de São José dos Campos está dizendo assim, ó, o ser humano é corpo mais alma mais espírito. Eles estão querendo saber a diferença entre alma e espírito, perguntando, é a mesma coisa? O catecismo explica direitinho. No parágrafo, se não me engano, 367, o catecismo explica direitinho essa questão, 367. O catecismo diz assim, nós não somos formados de 3 realidades, nós somos formados de 2 realidades, corpo e alma. Então o que é o espírito? Deixa eu ver se tem uma canetinha aqui. Você tem uma canetinha ou ele não tem, né? Não tem problema. Está aqui, eu vou colocar aqui no quadro branco uma explicação. O homem é formado de corpo e alma. O catecismo diz bem claro, corpore et anima unus. O corpo, ele é matéria. A alma é espírito. Então, o catecismo diz que alma e espírito se confundem. Ou seja, assim como a matéria é a substância do corpo, o espírito é a substância da alma. Ou seja, a alma é espiritual, assim como o corpo é material. Bom, então o catecismo diz isso, que nós somos formados de 2 realidades, corpo e alma, onde o espírito, e aí ele dá uma explicação para o espírito, ele diz assim, deixa eu ler aqui, que aí fica mais claro. Ele diz assim, 367, ele diz assim, quer ver? Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para um fim sobrenatural. Então, como Deus é Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. O Verbo se encarnou, mas antes de se encarnar, Deus era puro Espírito. Assim como Deus é Espírito e nos fez para Ele, então, o catecismo diz que Espírito em nós significa que o homem está ordenado para esse fim sobrenatural em Deus. É a explicação que está aqui. Professor, outra pergunta aqui, perguntando o seguinte, olha só. O que acontece com as crianças que morrem sem receber o batismo? Se salvam. O Papa reuniu
a Comissão Teológica Internacional do Vaticano para estudar essa questão. Porque alguns teólogos, lá na antiguidade, falavam na questão de limbo. O que era essa figura de limbo? Que nunca foi dogma de fé. A igreja nunca falou que o limbo é dogma de fé. Não. Mas alguns teólogos criaram o limbo. Criaram, que eu digo assim, essa imagem. O que era o limbo? A pessoa que morreu sem o batismo não vai nem para o céu nem para o inferno. Fica no limbo. O limbo é como se fosse assim um lugar que não tem nem sofrimento, mas também não tem prazer. É aquele nirvana budista. Bom, nunca foi dogma de fé. O catecismo da igreja, quando fala disso, diz que as crianças se salvam. E cita até aquela frase de Jesus, deixai vir a minhas criancinhas. Como é que Deus vai pegar uma criancinha que não tem culpa de nada? Por que os teólogos, alguns criaram o limbo? Por causa daquela frase de Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não for batizado, será condenado. Mas a gente sabe também que o Cristo, as palavras de Cristo não pode ser analisada assim com uma radicalidade, né? A igreja entende o seguinte, que o caminho ordinário da salvação é o batismo. Mas a igreja entende, e o catecismo fala isso também, que aquela pessoa que não conheceu o Cristo, não conheceu a igreja, não foi evangelizada sem culpa, ela põe entre vírgulas isso, sem culpa, pode te salvar. E a igreja é tão humilde que ela diz assim, não sei como. É uma salvação por um caminho extraordinário que está na misericórdia de Deus. Entendeu? A igreja não diz, é assim, assim, assim. Não, a igreja não sabe, mas ela sabe que pode acontecer. Então, as crianças mais ainda. Muito bem, está na hora de já fazer o sorteio. Está aí, Ricardo. Estamos chegando no final. O ganhador de hoje vai o Felipe Cândido, né, pelo Twitter. Meu xará. É, seu xará. Tá, ele está precisando de uns auxílios aqui, professor, que ele está dizendo que começou a ler o catecismo 2 vezes e faltou 1 mês, segundo deve ser na metodologia dele, para terminar. E ele está querendo saber do senhor, existe uma metodologia para ler o catecismo? O que o senhor indica? Não existe. O catecismo, ele pode ser lido de muitas maneiras. Ele tem 4 partes, né? O credo, que é a primeira parte, a parte mais importante, que é a parte dogmática. Depois a parte da liturgia, os sacramentos. Depois os mandamentos, que é a moral católica. E a 4ª parte, a espiritualidade, que é a oração centrada no Pai Nosso. Então, você pode ler o catecismo de muitas maneiras. Você pode ler de ponta a ponta. Você pode, eu quero estudar o sacramento. Então, pega a 2ª parte. Eu quero estudar a moral católica. Pega a 3ª parte. Não tem problema. Então, pode pegar por parte. Como quem quiser, pode ler. Por exemplo, esse curso bíblico que eu gravei, o que foi que eu fiz? Eu peguei de capa a capa e fui explicando tudo. Claro, explicando as coisas mais importantes. Não ia gastar mais de 100 horas, tá certo? Para que a pessoa tenha um entendimento formal sobre esse curso que eu falei, né? Que está gravado em CDs pela editora Cleuva, tanto o do catecismo quanto o curso bíblico. O que eu faço? Eu pego de capa a capa, tanto a Bíblia quanto o catecismo. Aí é uma espécie de um curso mesmo, né? Para você varrer toda a matéria. Ok? Olha, muito obrigado então a vocês que vieram participar, vocês que de casa nos acompanham até agora. Vamos pedir a Deus agora a graça que a gente precisa, tá? Eu tenho muita confiança nisso. É um sacramental a bênção dos padres, quem sabe até algum bispo que nos acompanha, porque teve um bispo que já me diz que de vez em quando assiste. Eu acho bom, porque se eu disser alguma bobagem aqui, eu vou ser corrigido, o que é importante, né? Receber a bênção deles agora, porque a bênção pode ser dada à distância, por ser sacramental, mas eu tenho que ter fé. Se eu não tiver fé, o sacramental não age, não tem eficácia. E Jesus disse para os apóstolos, prega o evangelho e cure os doentes. Então nós escutamos o evangelho até agora, vamos pedir a cura a Deus. Não só a cura física, mas psicológica, a cura dos nossos problemas, dos nossos, né, das nossas dificuldades, das nossas famílias. Coloca tudo isso agora diante de Deus, né? Tudo que você precisa nesta noite, para você, para sua casa, para sua família. A nossa proteção está no nome do Senhor.
que pelas mãos abençoadas dos sacerdotes, bispos, diáconos, venha sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, trazendo para cada um de nós, para os nossos parentes, amigos, todos os nossos caros, saúde para o corpo e saúde para a nossa alma. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vão com Deus, vão em paz. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.